Então, nós vimos alguns exemplos de domínio contra domínio em imagem no vídeo anterior. Agora vamos ver mais uns exemplos, mais 3 exemplos, e tem alguns casos curiosos. Então, nesse primeiro exemplo, então, o domínio nós vamos ver pelo eixo X. Então, vamos usar aquele método, vamos vir aqui do menos infinito, observar se tem gráfico, não tem gráfico, então não faz parte do domínio. Chegando no menos 3, nós vamos ter gráfico. Então, do menos 3, eu vou vindo e vou acompanhando. Ó. Tem gráfico. Enquanto tem gráfico, eu vou marcando aqui. Então, eu tenho gráfico até o menos 1. Aqui ficou uma partezinha sem gráfico. Ó. Não tem gráfico para cima, nem gráfico para baixo. Sempre lembrando que pontilhados e os eixos não contam como gráfico. Então, vai iniciar onde meu gráfico novamente? No 0. Então, inicia meu gráfico aqui. E daí vai vindo. Ó, vem gráfico para a parte negativa do y. Depois ela sobe para a parte positiva do y até o 5. Então, o meu domínio, nesse exemplo, ele está em duas partes. Ó. Do menos 3 até o menos 1, dá uma paradinha. E do 0 até o 5. E depois não tem mais gráfico e nem antes do menos 3. Então, como que a gente escreve esse domínio? Tá? Então, vamos sempre do menor para o maior. Então, do menos 3 até o menos 1. No menos 3 tínhamos gráfico, então colchete fechado. No menos 1, bolinha aberta, colchete aberto. Agora, para deixar essa parte em branco e unir com a outra parte, a gente pode colocar o U de união ou o próprio OU, que o OU também significa união. Então, o domínio ou vai estar aqui ou vai estar ali. Então, o corresponde à união. Tudo isso faz parte do domínio. Então, o U de união, daí coloca a outra parte, do 0 até o 5. Então, do 0 até o 5. Então, bolinha fechada no 0, bolinha fechada no 5. Então, colchete fechado em ambos. Agora, vamos para a imagem. A imagem, nós viemos pelo y. Não tem gráfico para baixo, nosso gráfico vai iniciar no menos 1. Então, vem do menos 1, e daí ele vai tendo gráfico até o 5. Aqui, a partir do 5, não tem mais gráfico. Então, nossa imagem vai do menos 1 até o 5. O menos 1, menos 5, o menos 1 mais 5 estão com bolinhas fechadas. O menos 1 representa uma bolinha fechada porque o gráfico chega até ele. Então, colchetes fechados. Contra domínio, todos os números reais. Vamos para mais um exemplo curioso. Esse outro exemplo aqui, vocês podem ver que não tem nenhum número. Nada de números. O que significa esse gráfico? Significa que ele é um gráfico contínuo, até porque não tem bolinhas nas extremidades. Ou seja, ele segue até o infinito, tanto lá para cima como para baixo. Mas ele não está representado, ele está só uma parte. Mas ele está uma parte, mas não está limitado por bolinhas. Então, isso aqui quer dizer que ele é um gráfico que segue, tanto para lá quanto para cá. Então, muito cuidado quando não aparecem as bolinhas. Então, vamos ver quem é o domínio. Agora, a gente vem lá do menos infinito. Tem gráfico lá no menos infinito? Então, lembrando que esse gráfico ele segue. Então, se eu olhar lá do menos infinito, eu vou ver que tem gráfico lá no menos infinito. Então, tem gráfico e eu vou indo. E sempre vai tendo gráfico. E quando eu chegar lá no mais infinito, também vai ter gráfico. Ou seja, o meu domínio vai do menos infinito
até o mais infinito. Ou seja, isso aqui são todos os números reais. Então, meu domínio, nesse caso, são todos os reais. E a imagem? A imagem vai acontecer a mesma coisa. Quando eu vir pelo eixo y e eu olhar pelo menos infinito, vai ter gráfico. Se eu for subindo e for até o mais infinito, o que vai acontecer? Eu vou ter gráfico. Então, indo para o mais infinito, tem gráfico. Ou seja, a imagem também corresponde aos reais. E o contradomínio também reais. Esse é um caso em que o domínio, o contradomínio e a imagem são todos reais. Então, uma função afim, uma função linear, que ele vai ser demonstrado por uma reta, quando não for limitado por bolinhas, o domínio, o contradomínio e a imagem são reais. Eu posso pegar qualquer valor do domínio, posso pegar qualquer valor da imagem e utilizar na lei de formação. Nesse último caso, nós temos uma parábola. Isso aqui vai ser tratado da função quadrática. E já temos alguns valores, ó, o 13 e o 1. Então, vamos ver quem é o domínio dessa função. Lembrando que aqui não tem bolinhas, então isso aqui quer dizer que ele segue. Ó, segue. Então, ele não para. Tá? Então, começa, ele vem daqui, faz a curva, e daí depois desce. Então, se eu pegar e vir aqui para procurar o domínio, eu venho no menos infinito e tem gráfico. Então, ela é semelhante à de cima, a função da de cima. Então, aonde eu vou indo, ó, tem gráfico, tem gráfico, tem gráfico, tem gráfico, tem gráfico, toda essa parte tem gráfico. Chego no mais infinito e olho, tem gráfico. Então, o domínio também vai do menos infinito até o mais infinito, ou seja, reais. Tá? A minha imagem, eu tenho que olhar o y, então venho lá do menos infinito, eu olho lá do menos infinito, vejo gráfico em ambos os lados. Tem gráfico aqui, tem gráfico ali. E conforme vai subindo, vai tendo gráfico. Então, vai subindo, vai tendo gráfico, até chegar no 3. Passou do 3, não tem gráfico. Ó, o 3 ele é o limite, ele é o vértice, né, dessa parábola. Ou seja, então a minha imagem não vai ser números reais, não vai ser todos os reais. A minha imagem vai ser limitada do menos infinito até o número 3. Então, menos infinito sempre é colchete aberto. O 3, que foi onde o gráfico chegou, então, o gráfico chegou até o 3, então, colchete fechado. Tá? E o meu contradomínio são todos os números reais. Então, em todas as funções quadráticas, nós vamos ver que o domínio vai ser real. Nós vamos pegar qualquer valor para o domínio. Porém, na imagem, vai variar dependendo da lei da função. Então, vai ter do menos infinito até um determinado valor, ou do mais infinito até um determinado valor. Então, a imagem vai ter um limite. Até um ponto ele vai chegar e depois ele volta. E o contradomínio sempre real.